Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 3 de julho, Ibovespa subindo quase 1%, ainda está aqui no leilão de fechamento algumas ações, então pode alterar um pouquinho esse fechamento, mas está aqui próximo ali 0,8% de valorização. Ibovespa chegou em um nível de preço importante, eu vou mostrar aqui no gráfico para vocês, vou atender diversos pedidos que vocês fizeram, foram muitos pedidos, eu agradeço já de imediato, os pedidos que vocês deixaram aqui de análise para esse pregão. Eu vou atender vários, mas já vou atender aqui as prioridades foram pedidos que vieram por meio do aplicativo DV Invest, depois a próxima prioridade, quem é membro aqui do canal. E só esse número aqui eu já extrapolei o número de pedidos que eu atendo por análise, até estendi a quantidade de ações que eu vou falar nessa análise de fechamento pregão, vou até ser um pouco mais breve aqui nessa abertura para a gente não estender muito essa análise. Então, de imediato, já agradeço os pedidos, você pode mandar aqui, se não for atendido algum pedido seu, para que a gente possa olhar na próxima análise de fechamento do pregão. Deixa um like, deixa um joinha, se inscreve aqui no canal para aumentar a chance de você ter seu pedido atendido ou mesmo se tornar membro para aumentar ainda mais essa chance. Vou rodar a vinheta, na sequência a gente começa com a análise do Ibovespa. Então vamos lá, vamos começar aqui com o Ibovespa, fechamento em alta de 0,7%, perdeu força aqui no fechamento, hein? Estava aqui no leilão acima de quase 1% e foi reduzindo aqui, o leilão de fechamento trouxe um pouquinho para baixo, deixando aqui ó, essa sombra superior em cima da zona de resistência. Essa zona de resistência, eu até coloco aqui essa faixa aqui, primeiro a faixa de suporte, que o Ibov respeitou essa região, gerou todo um processo de recuperação. No primeiro desafio mais importante, tinha um patamar aqui também, menos relevante, aqui teria um patamar mais relevante, já fechou acima, já ficou aqui acima, já é um ponto favorável que demonstra que a gente está no momento de força por parte dos compradores, um cenário mais positivo para as operações de compra, inclusive com a média móvel exponencial de 10 períodos, vindo já para cima da de maior periodicidade. Agora, qual o ponto favorável aqui? Porque vai reforçar essa expectativa de alta e trazer melhores oportunidades de compra. Ibovespa gerando alguma correção, ou os ativos gerando algum tipo de correção, e na sequência um pivô de alta, um fundo ascendente, Ibovespa acima dessa região aqui das médias e também dessa região em vermelho, ela voltando a funcionar como um patamar de suporte. Então, o Ibov tem sinal de baixa? Não, segue com mínimas ascendentes. Para quebrar essa sequência, teria que vir para baixo da mínima de hoje, 124.786 pontos. No mini índice, deixando aqui uma sombra superior, ainda está cotando aqui, última hora de pregão, gráfico de 60 minutos, dá para perceber que já entrou aqui um movimento para baixo, hoje abriu já subindo, ou seja, não veio gerar aquela sinalização aqui para baixo, abriu subindo, apoiando mais operação de compra, e agora, ao chegar nessa região de resistência, já gerou um sinal para baixo, fechamento abaixo da média, ou seja, abriu caindo, próximo pregão, abre a possibilidade de olhar para topo descendente no gráfico de 10 ou 5 minutos, tentando pegar um movimento não só para o próximo suporte, aqui na faixa dos 126.815, mas também para a faixa dos 126.480, que foi esse gap aqui, ó, essa região de gap aqui. Então, primeiro ponto aqui, outro ponto aqui, mais relevante em termos de suporte, olhando para o gráfico 60 minutos. O que vai apoiar um pouco mais compra? É acontecer aqui no gráfico 60 minutos a sinalização de fundo, voltar ali para cima da média, iniciar um movimento de alta aqui, vai apoiar um pouco mais operações de compra no gráfico de 10 ou de 5 minutos no mini índice no próximo pregão. O dólar no pregão de hoje, queda mais forte, ali perto dos 2%, nesse momento com queda de 1,74% aqui no dólar, engraçado que aqui na barrinha aqui na lateral está 1,94% de queda, mas aqui no gráfico aqui no candle está 1,74%. Eu estou no ativo errado, né? Aqui, ó, 1,95%. Então, o dólar que estava na Petro. 1,94% de queda, quase 2%, como eu estava mencionando. A tendência de alta no dólar muda se ele voltar para baixo dos 5,378. Então, esse é o ponto que o dólar teria que perder, 5,378. Essa forte queda aí da moeda americana já
perde as duas mínimas anteriores, gera um sinal de baixa, quase que algo semelhante a uma evening star, ou seja, um candle ali com um corpo pequeno fora do corpo anterior, um corpo grande de alta, e aí vem um corpo grande de baixo. Isso aumenta a probabilidade de entrar num movimento de baixa ou lateral, ou seja, de ter uma correção dessa tendência de alta, que somente será revertida se ocorrer o retorno para baixo 5.378. Então, de maneira geral, já abriu aqui uma sinalização de baixa no dólar, em cima de uma região importante de resistência. Mais detalhes sobre essa região de resistência e outros, eu ia até mostrar aqui agora, mas mais detalhes, dá uma olhada na análise que eu publiquei sobre o dólar aqui, agora há pouco, aqui no máximo uma hora atrás eu publiquei uma análise especial do dólar, diversos prazos operacionais sendo abordados, então eu menciono lá mais detalhes sobre a moeda americana. Olhando mais para o day trade, queda forte, fraqueza para subir, subiu aqui no próximo pregão, gerou alguma sinalização de baixa em cima de nível de suporte que foi perdido, funcionando como resistência, seja esse patamar, seja aqui mais para cima, ou seja, desde um patamar de 5.600 arredondando até o patamar de 5.611, nessa faixa de preço aqui, subiu, bateu aqui, gerou sinal de baixa, foco muito mais em venda na moeda americana. Dalton, se abrir subindo, eu ficaria sendo um pouquinho mais restrito ali, ou mais exigente para compra, que seria de fundo ascendente, e não exige muito para cima no objetivo, ficar atento nas regiões aí de resistência que eu acabei de mencionar, como pontos de objetivo para uma operação de compra no dólar. Abriu caindo também, apoiaria um pouco mais a operação de venda na moeda americana. Indo aqui para as ações, a Petro fechou em queda de 1,74%, também assim como o dólar gerou um sinal de baixa, após se aproximar da região de resistência lá dos 39,14, e esse sinal de baixa já veio buscar o suporte dos 37,80. Se a Petro voltar para baixo dessa região aqui, que é na faixa ali dos 37,10 a 36,70, ela já gera um sinal ali mais de um viés de baixa. Por quê? Porque ela volta para baixo das médias, fecha abaixo desses 37,10, não seria algo tão legal. Então, é um ponto para a gente avaliar. Mas, por outro lado, se a Petro fizer isso aqui, ó, caiu, dá uma parada aqui nesse patamar e gerar algum sinal de alta nessa região, aí apoia um pouquinho mais a operação de compra de swing trade, já olhando um pouquinho mais para essa região aqui, ó, para não só fechar esse gap, mas fechar também esse gap aqui. Já olharia mais para a região do topo histórico, já acima ali dos R$40. A Vale 3 fechou em alta de 1,99%, ou seja, 2% praticamente, chegou a testar os 61,8% do Fibonacci, fechou um pouquinho acima de todo esse movimento aqui de queda. Deixa eu só voltar aqui com ajuste, que já está com ajuste. Aqui, ó, em 64,17, basicamente fechou em cima desse patamar. Então, a ação reverteu um sinal de baixa no pregão passado, isso gera uma expectativa de poder ter mais duas novas máximas, o que acontece em média. O que aborta essa expectativa é próximo pregão já vir voltar aqui para baixo da mínima deste pregão. Então, enquanto isso não acontecer, a Vale, por mais que esteja na zona de resistência, ainda vai apontando para poder voltar ali para um nível um pouquinho mais alto. A próxima resistência seria na casa dos R$ 65,30. 64,17 segue válido aqui para a ação, ou seja, é uma região, não é um valor exato, tá? Uma região de resistência aí para o papel. Quem está comprado no ativo pode deixar o stop aqui, ou se quiser um stop mais curto, logo abaixo desse gap que ela abriu hoje, abaixo dessa máxima aqui, em R$ 63,33 seria o ponto de stop. Olhando agora para as ações, operações que o Kaique abriu aqui na parte de swing trade, recomendação de compra em CPLA6, a gente tinha aqui nessa questão desse rompimento aqui, o papel para em cima das médias rompeu aqui para cima, tem ainda uns desafios aqui para cima, mas todos os detalhes dessa entrada de compra de swing trade, que o foco é buscar ficar posicionado de 3 a 10 pregões ali em média, o stop, o objetivo, quantos por cento do seu capital alocar nessa operação, está tudo lá dentro do aplicativo DV Invest. E aqui, ó, nós tivemos também uma sinalização de compra pelo Kaique, que todos os detalhes também do ponto de entrada, só vou comentar aqui o que fortalece essa entrada, a ação quebrou ali uma estrutura de baixo, volta aqui, gera uma sinalização de alta, esse rompimento aqui, criando expectativa mais positiva para essa ação. É fato que se voltar forte para baixo, aciona aí stop da posição que ele colocou lá. Você também saberá lá dentro do aplicativo DV Invest, além do ponto de stop, qual o risco dessa operação e quantos por cento do seu capital alocar nela. E a outra operação também recomendada foi CSMG3, gerando essa sinalização de fundo ascendente aqui. Esse é um risco um pouquinho maior, não conseguiu fechar acima ali da média, tem ali uns desafios importantes aqui nesse patamar e está dentro desse grande candle de baixo. Mas o fato é que ela se afastou desse topo aqui. Então, ou seja,
o risco ocorrido aqui, se o stop estiver aqui nessa região, a gente tem ali um espaço maior para a região de topo anterior. Então, lembrando, olha lá, dá uma olhada no aplicativo DV Invest, que tem todos os detalhes dessa entrada aí na ponta compradora feita aí pelo Kaique. Olhando aqui para destaques do dia, Vamos 3 fechou em alta de 7,03%, gerando um belo pivô de alta, que seria uma das alternativas de buscar também uma compra. Falando em compra de rompimento, ele que mencionamos em alguns ativos aí agora, das operações que o Kaique recomendou, aqui também seria uma da oportunidade. É lógico que o stop ficou um pouquinho mais longo aqui, mas a ideia seria tentar pegar pelo menos um movimento voltando para essa região de topos anteriores, que daria ali uma relação de retorno de 1 para 1,5 aproximadamente, ou seja, se você entrar aqui, colocar o stop abaixo dessa mínima, aqui seria um dos pontos de objetivo lá, ou seja, a gente está falando aqui de um stop de 5,5, 5 a 5,5, e aqui, olhando para essa região de topo, 8,7%, perto ali de 1 para 1,5 nessa ação. Mais ou menos isso aí, a relação risco-retorno, onde vai ter região de resistência ali na faixa dos 8,52 até um patamar de 8,80, aqui no gráfico diário mais visível na faixa dos 8,70. Tá? Então é uma faixa de preço aí que tende a entrar pressão vendedora. Então, de maneira geral, para quem está comprado, mantenha a compra, dá botar o stop abaixo dessa mínima aqui, tentando pegar algo para cima na Vamos 3. Uma sinalização positiva aí, basicamente de mudança de tendência, entrando na tendência de alta de curto prazo, o papel. Marfrig, queda acentuada de 6,46%. Dólar caindo, afeta aí o setor de proteína. A gente já viu o JBS caiu bem também hoje. Vou falar de Brasil Foods, JBS caiu também. Enfim, o ativo fez um baita engolfo de baixa, encobrindo 3 copos anteriores, então é um sinal relevante nessa ação. Fechou abaixo do topo anterior, só tem basicamente a média e aí as retrações, tem, lógico, outros pontos aqui para serem avaliados, mas vão ter retrações aqui para a gente buscar a oportunidade de compra. Por que ainda buscar a oportunidade de compra? Porque a tendência não mudou, apesar da forte queda, a tendência ainda é de alta. O que eu ficaria atento para a compra do swing trade é esse ativo voltar um pouquinho mais para baixo, testar níveis de preço como uma 50% de retração com o topo anterior, onde tem suporte mais importante, e gerar um sinal de alta para abrir compra em cima dessa ação alternativa, ou dessa ação, ou dentro desse setor olhar ali para JBS, olhar para Brasil Foods, enfim, são ativos que podem trazer essa oportunidade de entrada. Pedidos de vocês, BBDC4, Bradesco, segue mal, né? Se você olhar aqui, pô, Ibovespa está se recuperando, já tem um tempo se recuperando e Bradesco não anda. Para quem vem acompanhando mais tempo, eu fiz já análise aqui de Bradesco, enfim, em vários momentos, é um ativo ainda que aponta mais para baixo. Tá? É um ativo que ainda aponta para buscar uma região de suporte aqui na faixa dos 11,95 até um patamar ali de 11,34, ou mesmo mais abaixo ainda. Então, de maneira geral, não é um ativo que eu vejo com bons olhos para compra de swing trade. Por quê? Porque está mais fraco do que a média. O Ibovespa já foi lá em cima, já está na sua terceira semana de alta, e olhando para a BBDC4, está fraco. Tá bem fraco aqui a subida de BBDC4, então não me anima nenhuma alternativa de buscar a operação de compra. E por outro lado, se ficar aqui tentando subir de maneira mais fraca e gerar algum sinal de baixa um pouquinho mais dentro aqui de níveis de resistência, me animaria mais para se afastar um pouco da zona de suporte dos R$ 12. Depois desse ativo, eu coloquei aqui PIN4, que foi um pedido de um membro aqui do canal, mas PIN4 é um ativo de uma liquidez baixa no gráfico diário. E tem ativos que são solicitados igual o IBR3, são ativos de liquidez baixa, cenário gráfico ruim, então dá para se falar num prazo mais longo. Ativo com liquidez baixa, o gráfico diário fica até difícil de avaliar e não é interessante para, por exemplo, operações de swing trade. Vou falar aqui de PIN, mas num prazo mais longo, olhando para um gráfico semanal, ela tem um cenário positivo, ela parou em cima de um nível de suporte e está gerando uma boa semana de alta. O ideal seria essa ação fechar aí não só acima da média, que está nos 4,30, mas também acima da zona de resistência, acima dos 4,38. Se ela conseguir fazer isso, abre a possibilidade para quem está comprado botar stop aqui ou abrir uma compra no papel tentando pegar o rompimento desses topos aqui anteriores. Se olhar para um gráfico mensal, dá para ver que ela parou, ou seja, depois de uma longa subida, deu uma paradinha, subiu de novo, vou aqui testar a média e está gerando um sinal de fundo ascendente. E tudo isso dentro da expectativa mais positiva. Se a gente olhar para o semanal, der um zoom menos também, ó, aqui, ó, dá para ver que ela está em cima dessa região, que era a antiga resistência, funciona como suporte aqui novamente. Então é um ponto, ou seja, vou ficar comprando no papel e estou comprando no prazo maior, vou deixar stop aqui. É uma alternativa. Comprei aqui com stop aqui. Se eu for olhar para essa aqui, a relação de risco-retorno não bate. Eu tenho que ter uma expectativa de romper essa máxima, que por enquanto está sendo o caminho mais provável. Agora, pelo gráfico diário,
não é, swing trade não seria a minha escolha, mas enfim, teria que aguardar alguma correção para pensar em alguma compra de prazo menor. Eu olharia para prazo maior no papel, o cenário está positivo. Desk 3 é outro papel, olha só o gráfico diário, todo bagunçado, ruim de avaliar, liquidez mais baixa. Gráfico mensal do papel também bem lateral. Gráfico semanal também bem definido. Então, de maneira geral, qual seria a estratégia nessa ação? Se tivesse comprado, não tem muito o que fazer, porque não tem, vai para onde? Por enquanto, está apontando para baixo. Pode romper para cima? Pode. Como é que eu compraria se fosse pensando no prazo maior? Se romper isso aqui, aí para buscar uma compra saindo dessa lateralização. E dependendo da forma como romper, que não demorar muito para romper. Demorar é poucos candles já está rompendo. Isso aí é algo positivo para a entrada. E a outra forma seria ela cair aqui pelo gráfico semanal, bate aqui nessa região de suporte, ali um pouquinho abaixo dos R$13 e gera a superação da máxima da semana anterior para buscar uma compra stop aqui, tentando pegar um movimento no mínimo para essa região aqui na faixa dos 16,50. Então é isso em relação ao papel. A BEV3, fechamento, a BEV3 pelo gráfico diário, o que é que nós temos? Ó, fraqueza para subir. Segue assim, ó, tendência de baixa. Para quebrar a estrutura de baixa desse papel, para mudar a tendência de baixa desse papel, ela tem que vir para cima dessa região aqui, máxima em R$11,84. Tem que superar os R$11,84. Enquanto não fizer isso aqui, não vejo alternativa de compra, não vejo papel interessante para compra, não tem aqui nesse momento um sinal para entrada, tem um contrário, tem um sinal aqui de engolfo de baixa, perda da mínima desse candle aumenta um pouco mais a probabilidade de queda desse papel. Pode ser que ela fique aqui de lado mais tempo e depois gere um pivô de alta para arriscar alguma compra, mas do jeito que está aqui o gráfico, não seria uma compra para mim, não seria um ativo que eu estaria interessado em buscar a operação de compra, até porque tem ativos mais interessantes. PSSA 3, só falando de ativos mais interessantes, seja as operações que foram recomendadas pelo Kaique, ou mesmo aqui a Vamo 3, que gerou ali um bom pivô de alta. Falando aqui de PSSA 3, gráfico diário caindo, vem ali num processo de queda, depois de ter atingido aqui, até superado essa máxima, então ela quebrou uma estrutura aqui que ela vinha um pouquinho mais baixista, e o que seria interessante acontecer para compra? Um sinal de fundo ascendente. Então, um papel que eu monitoraria mais por uma compra de fundo ascendente, porque ela já gerou um sinal de fundo ascendente no semanal, está dentro de uma expectativa de alta. Então, se no diário gerar mais um fundo, um sinal de alta a favor desse sinal de alta do semanal, apoia a operação de compra na PCSA 3. Isso não significa dizer que ela vai gerar compra. É só monitorar, porque é uma das alternativas. A primeira, superação dos 30,48. Ou se ela continuar fazendo isso aqui, ó, seria quebrar essa sequência de mínimas descendentes para abrir uma compra no papel com stop aqui embaixo. Essa seria o meu pensamento em cima desse papel em termos de compra. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua valiosa atenção nessa análise de fechamento do pregão. Espero que você curta aqui o conteúdo, seja na parte de aprendizado, seja na parte da leitura do mercado, e coloque aqui embaixo o ativo que você quer que seja analisado na próxima análise de fechamento do pregão. Lembrando, a ordem de prioridade de atendimento é pedidos que são feitos dentro do aplicativo DV Invest, seguidos dos membros aqui dentro do canal e depois dos inscritos do canal. E por último, quem não está inscrito, participa, mas não está inscrito, que é gratuito a participação aqui inscrito. E para ser membro, é só você também clicar aqui no botão Seja Membro para você ver as opções. Grande abraço e até a próxima. Dá uma olhada também na análise lá que eu fiz especial do dólar no dia de hoje. Um grande abraço.